compartilhando, ou acho que ela já está começando. Já comecei a compartilhar, você já pode iniciar a aula. Ok, muito obrigada, Karen. Bom, primeiramente, gente, introdução à química orgânica. Eu lembro que quando eu tive essa matéria no terceiro ano, eu fiquei com muitas dúvidas e eu tive muita dificuldade de aprender ela, não vou mentir. Mas hoje em dia, que eu desmistifiquei essa matéria, que eu sei que ela é uma matéria que o pessoal às vezes fica bem preocupado, eu acho que é mais importante a gente ir com calma e aprendendo bastante as bases. Quando eu digo as bases, é a base mesmo da matéria, para a gente aos poucos fazendo conexões e conseguirmos entender. Então, fiquem tranquilos que aos pouquinhos a gente vai conseguir entender essa matéria de verdade. Ok, podemos passar para a próxima, Karen. Tá, então o que seria química orgânica? Assim, química orgânica, só dando um briefing, assim, uma parte histórica. Muito tempo, na época que aconteceu o Big Bang, aconteceu o surgimento da nossa Terra, né, que a gente vive hoje em dia. E antes da gente surgir qualquer ser vivo, a gente já vai entrar nesse debate, o que é um ser vivo, começaram a surgir alguns tipos de elementos químicos. No caso, a primeira fase da formação da Terra só existia o hélio e o hidrogênio. E aí depois, com o tempo, surgiu o carbono e etc. Então, o que seria química orgânica? Por que eu mencionei o Big Bang? Porque a partir desta época, já conseguiríamos observar compostos, o que seria vir compostos orgânicos. Química orgânica, galera, no início, nada mais é do que são substâncias que a gente consegue extrair de seres vivos. Que? Calma que a gente vai chegar lá. Pode passar, por favor, Karen. Volta rapidinho. Isso. E eu acho que isso é um debate muito legal. Eu já tive esse debate durante o meu ensino médio. E eu acho que é legal, assim, para reflexão. A Elaine, que quer fazer filosofia, é muito interessante a gente também pensar, refletir sobre alguns aspectos, até de química, que é uma matéria de exatas. Então, vamos lá. O que é ser vivo, galera? Vocês podem interagir comigo, não precisa ter vergonha. Pode falar no chat ou no microfone mesmo. O que vocês entenderiam o que é um ser vivo? Podem chutar também, não tenham vergonha. Eu acho que é todo mundo muito tímido, né? Então aí gostei. Organismos que têm vida. Mas o que seria vida? São compostos de células que precisam de energia. Olha, gostei. São compostos de células que precisam de energia. Tá, a gente já tem um início de uma definição. Mas que mais? O que seria essa vida? Só isso? Porque, por exemplo, os compostos de células... Uma cadeira pode ser um composto de células, não pode? Uma janela pode ser um composto de células. Mas o que diferencia o ser vivo? Precisam de energia. Essa parte é fundamental, de precisar de energia. Capacidade de reproduzir. Oi, Dani Mota, tudo bem? Nós estamos no início da aula. Gostei. Metabolismo, nossa, essencial. Nós estamos apenas iniciando a nossa aula de introdução à química orgânica e nós estamos agora refletindo o que seria vida, né? O que seria um ser vivo. Já que química orgânica é justamente os compostos que resultam dos seres vivos. Tá, e eu gostei que vocês estão mencionando aqui comigo, compartilhando comigo, capacidade de reproduzir. Acho que é fenomenal. Morrer também, mas a capacidade de reproduzir mais ainda, e metabolismo. Gostei bastante. Karen, pode passar, por favor. Ó, voltou minha energia. Aí, ó, como vocês acertaram. São 7 características que representam o que seria um ser vivo, né? E aí, desculpa, é o Ailane ou a Ailane? Porque se eu ficar aqui falando errado, eu vou me sentir bem culpada depois, então. A Ailane, então tava certo. Ufa, tá. Obrigada. A Ailane tinha mencionado sobre células. E, de fato, na parte de... para você considerar algo como ser vivo, você precisa ter essas 7 características. E a primeira delas é a organização.
seria a organização celular, como é que um composto ele se mantém no espaço. E aí seria organização celular, tecidos, músculos e assim sucessivamente. Mas é só isso? Ui, vai cair. Não, não é só isso. Por isso que um ser vivo, para ser considerado ser vivo, precisa apresentar essas 7 características. Metabolismo. A Elaine também. Não foi a Elaine, acho que foi a Raíssa, né? Deixa eu olhar aqui, não falar errado. Isso, foi a Raíssa que mencionou metabolismo, tá? De parabéns. Metabolismo. Eu acho que isso é fundamental. Fazendo um briefing rapidinho, que é o conjunto de reações bioquímicas que acontecem no nosso organismo para a gente conseguir sobreviver, né? Em busca também de energia, que a Elaine tinha comentado. E aqui eu vou dar só uma curiosidade para vocês. Que, embora não tenha relação direta com química orgânica, eu acho interessante falar. Como a gente vive num contexto de pandemia, e a gente está vendo aqui a questão do vírus, Covid-19, é legal falar que o vírus, existe um debate até no âmbito acadêmico, principalmente no âmbito de biologia, de que se ele é vivo ou se ele não é um ser vivo. Eu não vou falar minha opinião agora, mas é interessante só mencionar que o vírus não tem metabolismo próprio. Mas embora ele, assim, em tese, não seja considerado ser vivo, olha o estrago que ele está fazendo na nossa sociedade hoje em dia, né, gente? Então, enfim, acho legal a gente refletir também sobre isso. Terceiro ponto, homeostase, basicamente o equilíbrio corporal, é o equilíbrio que o organismo interior precisa, o que nós faremos para fazer o nosso sistema regular naturalmente em relação ao meio ambiente. Crescimento, vocês já tinham mencionado, crescimento. Reprodução, acho que é o mais importante, né? Capacidade de se reproduzir e formar indivíduos que consigam continuar a espécie. Reação falando bem rapidamente, reação seria irritabilidade, né? Os seres vivos reagindo às ações do meio ambiente. Por exemplo, o girassol acompanha o solzinho lá, coisinha mais fofa. E evolução, que é a capacidade de você se manter no meio ambiente após as mudanças, né? As mudanças que ocorrem, como mudanças climáticas, a existência de novas pandemias e etc. Bom, pode passar, por favor, Karen. Ok. Além disso, é muito importante a gente atentar a parte assim, principal, o conceito de química orgânica, né? Química orgânica, eu vou ler aqui rapidinho, mas a gente não vai ficar só na leitura. Química orgânica é um ramo da química responsável por estudar os compostos do elemento do carbono. Calma, a gente não estava falando que era substâncias dos seres vivos? Calma lá, a gente vai chegar lá. Elemento do carbono, com propriedades características que se organizam em cadeias carbônicas. Cara, esse aqui é o mais importante para a gente entender química orgânica. Como assim? A química, em geral, ela é dividida em química inorgânica e química orgânica. Química inorgânica, que a gente não vai estudar agora, falando de forma assim, bem chula, bem coloquial, é basicamente todos os elementos que tenha ligação entre carbono e outro tipo de elemento. Como assim? Química inorgânica seria, falando só de forma bem rasa, sem aprofundar, seriam o estudo de elementos compostos que têm ligações entre carbono e outros elementos. Isso é uma das explicações. Química orgânica, além de ter o elemento do carbono, também tem a característica de formar longas cadeias. Não necessariamente todos os compostos orgânicos farão longas cadeias, mas isso é uma característica assim, fundamental para a gente entender. Karen, por favor, passa para o próximo. Por quê? Porque tendo em vista que existem alguns compostos que têm o elemento carbono, mas não são considerados compostos orgânicos. E aí seria o carbono grafite, o carbono diamante, o monóxido. Ai, gente, olha, preciso de uma fonoaudióloga agora. Monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2, o ácido carbônico e o gás cianídrico. E aí, como vocês podem observar, tem o elemento do carbono, porém eles não são... Oi, Larissa. Nós passamos aqui um pouquinho, tivemos um debate bem rapidinho, na verdade, da introdução, que seria
E a Larissa saiu. Tudo bem. Bom, vamos continuar então. Tá, então é realmente muito importante que vocês entendam que às vezes a gente fala, tá, vou estudar química orgânica, todos os elementos que eu vou estudar química orgânica têm carbono. E não, tem essas exceções. É importante saber essas exceções para quando cair, às vezes, num vestibularzinho, no Enem da vida. Assim. Tá, então eu vou falar aqui rapidinho. Oi, Larissa, a gente está aqui na introdução de química orgânica, é o tema da nossa aula de hoje. Falei com o pessoal que a gente ia falar de forma bem devagar e bem lenta, para a matéria realmente absorver, e na semana que vem a gente vai entrar com resoluções de exercícios e parte mais de nomenclatura, que acho que é a parte mais importante. A gente vai ser só conceitos mesmo. Esses elementos são os do... Como assim? São os do... Alotropia. A gente vai falar disso posteriormente. Ailane. Bom, basicamente falando que... Aí, Larissa, basicamente falando que esses são os elementos que, embora tenham o elemento do carbono, eles não são considerados compostos orgânicos. Karen, por favor, passa para o próximo. Gente, eu acho que eu não tô aparecendo. Você não tá aparecendo. Calma aí, é a internet. Então desliga sua câmera, daqui a pouco você liga ela que volta. Aí, Foi. voltou. Eu imaginei que isso pudesse acontecer. Normal. Bom, novamente, só conceitos. Características dos compostos orgânicos, né? Eu acho que também é só questão de conhecimento, mas tem umas questõezinhas do Enem específico que dá para você eliminar uma alternativa só por saber conceitos básicos de química orgânica. Então, vamos frisar um pouquinho sobre eles. Iniciando. Predominância da ligação covalente. E só recapitulando, o que seria uma ligação covalente? É a ligação entre átomos de natureza não metálica. Lembrando. Mafê. Oi? Travou. Repete. Tá bom, desculpa. Novamente, galera. Parei na parte de que estamos agora falando sobre características dos compostos orgânicos. E, bom, comecei falando que é importante a gente saber essas características, porque em algumas questões do Enem, existem algumas questões que a gente consegue eliminar de algumas alternativas só por saber algumas características básicas. Bom, então vamos lá. Primeira seria a predominância de ligação covalente. E só recapitulando, o que seria uma ligação covalente? Ligação covalente seria entre átomos de natureza não metálica. O que seria natureza não metálica, Mafê? Gente, recapitulando mais ainda. A gente inicia nossos estudos de química olhando a tabela periódica. E na tabelinha periódica a gente consegue agrupar elementos químicos de acordo com os metais, que ficam à esquerda, nossa esquerda, e os não metais. Então as ligações covalentes seriam as ligações entre os elementos que estão localizados na parte não metais da tabela periódica. Galera? Aí, voltou. Segundo, portanto, galera, então, só uma questão de lógica mesmo. Então, portanto, eles não são péssimos condutores elétricos. Isso é real mesmo. Majoritariamente são combustíveis. O que seria que um elemento é combustível? É que sofre combustão, sofre queima. A maioria é apolar. O que é apolar? A gente, quando inicia nossos estudos de química, a gente fala sobre polaridade de algumas moléculas. E a gente sempre associa, né, polaridade polar com água. E os elementos apolares, que são os elementos com as longas cadeias, seriam os carboidratos, e a gente já vai falar disso daqui a pouco. Mas os elementos compostos orgânicos. E aqui uma coisa interessante de falar. Toda vez quando eu vou aprender alguma matéria, eu sempre relaciono com algo do dia a dia para facilitar a minha vida. E eu aprendi química orgânica relacionando com comidas, porque eu achava mais fácil.
E aí eu aprendi, assim, inicialmente eu comecei a associar compostos orgânicos com carboidratos. Lembra quando a gente fala que, nossa, eu acabei de comer um bolo, acabei de comer um pão e agora eu vou ficar com um buchinho, alguma coisa? Então, o que acontece dentro da gente? As nossas reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo, para você conseguir quebrar uma molécula de carboidrato, que é uma molécula muito grande, extensa, cheia de carbonos, e agora reforçando a nossa teoria, a teoria não, né? Reforçando o conceito de que compostos orgânicos são longas cadeias também, com os elementos C. Então, sim, continuando. Carboidratos seriam um dos exemplos de compostos orgânicos, e é legal mencionar que, por ser geralmente longas cadeias, as reações ocorrem lentamente. Eu não coloquei como características, mas também é uma característica dos compostos orgânicos, que as reações tendem a ser geralmente mais lentas, justamente devido à grandeza das moléculas. E por último, apresenta um baixo ponto de ebulição. E isso é só também recapitulando uma matéria que já foi vista, garanto que a maioria já sabe, que é mudança de estado físico para estado sólido, né? Mudança do estado sólido para estado gasoso. E ele apresenta também baixos pontos de fusão, que é a mudança de estado físico para estado sólido para estado líquido, ou para estado gasoso. Gente, eu estou lendo tudo errado, desculpa, viu? A fusão é que eu errei, aqui seria sólido para líquido, tá? Então, se vocês forem copiar, eu fiz um errinho ali. Bom, Karen, você poderia passar, por gentileza, para o próximo slide? Sem problemas. Tudo bem, obrigada. Que propriedades do carbono? Novamente, conceitos. Gente, assim, só falando assim por alto, eu não sou uma pessoa que gosta muito de reforçar conceitos, eu gosto mais da prática, de fazer cálculo e tal. Mas como é uma aula de introdutória, eu sou a química orgânica, achei importante refrisar bastante conceitos que às vezes a gente esquece, enfim. Essa é a parte mais divertida para mim. Propriedades do carbono. Acho que, prof, se eu sair, adorei me chamar de prof, se eu sair na minha net, ai, nossa, você tá no ônibus e tá acompanhando a minha aula, gente, eu tô me sentindo honrada, não se preocupe, Dani, fique à vontade, eu fiquei já muito feliz que você dentro do ônibus tá participando da aula, então, é nóis. Bom, continuando, propriedades do carbono. Eu esqueci o nomezinho da pessoa, que acho que é Cooler, é uma coisa assim. Foi um cientista que, estudando os elementos químicos, ele estava descobrindo como que os elementos se formavam, como é que funcionavam os arranjos entre as moléculas. E aí ele ficou muito intrigado com a molécula de carbono e acabou descobrindo que o carbono, na sua camada de valência, apresenta 4 ligações. E aí por isso que, acho que, não sei se todos já sabiam, mas o carbono é tetravalente. Isso é muito importante porque isso basicamente é a base da gente ficar brincando com os carbonos na frente na hora de fazer os exercícios. Número 2, as quatro valências, nesse caso as ligações de carbono, são equivalentes e coplanares. Como assim? Karen, você pode passar para o próximo slide, mas depois eu vou voltar para esse. Aqui a gente tem uma molécula que não é um bom exemplo. Não precisa, Karen, pode voltar, por favor. Bom, basicamente, numa molécula com carbono, significa que quando existe uma mudança, se você às vezes muda um H, que é aqui o hidrogênio aqui em cima, com às vezes um Cl, que seria o cloro, mudar os dois, não vai ocorrer diferença, porque elas são equivalentes. Então, basicamente, esse é o significado. É muito relevante, mas é importante também mencionar. Número 3, as propriedades do encadeamento. O que é isso? Basicamente, que a gente já refrisou muito durante a nossa videoaula, que é que o carbono tem uma capacidade ou uma facilidade em unir-se a outros carbonos, ou seja, formando longas moléculas carbônicas. Por favor, Karen, passe para a próxima. Bom, agora a gente vai iniciar falando sobre as ligações carbônicas, que é bem simples. Primeiro, a gente vai começar com o etano. E aqui eu já vou dar uma brechazinha bem rápida. Eu não vou entrar não vou entrar
na semana que vem sobre a questão de nomenclatura, né? Mas aqui a gente já consegue observar uns padrões. Etano, A, ligação simples. Tá. O que seria uma ligação simples? Como o próprio nome já diz, não existe, é uma ligação normal. E aqui a gente observa que a gente tem 2 carbonos nessa molécula do etano. Nessas duas, eu queria agora estar com um quadro, né? Não tem um quadro, mas tudo bem. Nessas 2 moléculas a gente observa que a gente tem 4 ligações, sendo todas elas ligação com o hidrogênio. Isso é muito normal acontecer carbono e hidrogênio. O hidrogênio só precisa de uma ligação, então tá tudo certinho. E aqui é a nossa fórmula estrutural. E logo em seguida a nossa fórmula molecular. A nossa fórmula geométrica eu não coloquei, eu devia ter posto. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula, prometo, porque também acho importante demonstrar. A próxima, por favor. Próximo slide, por favor. Ligação dupla. Seguindo a mesma lógica que a anterior, o que seria a ligação dupla? É quando acontece, falando de forma coloquial, 2 tracinhos, mas esses tracinhos, na real, são as trocas da camada de valência deles. E aqui a gente tem os 2 carbonos. Se a gente contar, cada carbono está ligado 4 vezes, né? Por isso que é tetravalente. Uma com hidrogênio ali em cima, uma com hidrogênio ali embaixo, e 2 vezes com o carbono do outro lado, fazendo uma ligação covalente. E ali o carbono do lado também, fazendo a mesma coisa. E aqui tem uma fórmula estrutural e, novamente ao lado, uma fórmula molecular, C2H4. E aqui só uma curiosidade. Eteno e, neste caso, na hora de nomenclatura, eu falei que eu não ia mencionar, mas vou aprofundar na semana que vem. Mas eteno é ligação dupla. Etano, A, ligação simples. E agora, por gentileza, para próximo slide, ligação tripla, que é o etino ou acetileno. Eu vou mencionar de forma aprofundada na semana que vem para não ter dúvidas. Mas aqui seria o exemplo de fórmula estrutural do carbono, apresentando 3 ligações, que seria ligação tripla, né? Óbvio, eu repeti 3 vezes. E aqui a gente tem o carbono fazendo ligação simples à esquerda com o hidrogênio e à direita fazendo 3 ligações com o carbono novamente. E aqui a gente tem uma fórmula estrutural e a fórmula molecular. Uma observação. Não tem ligação quádrupla, é meio que óbvio, mas porque, como assim é óbvio? Porque se a gente tivesse 4 ligações entre os carbonos, não aconteceria... Giovana, tá bom, sai. Desculpa, gente, me perdi. Mas, recapitulando, não é ligação quádrupla. 2 segundos. Queria perguntar uma coisa para vocês. Oi, Giovana. Queria perguntar uma coisa para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, enfim, qualquer coisa que vocês gostariam de conversar sobre por quê. Quando a gente começa com introdução à química orgânica, tem a parte de conceitos, e depois eu vou passar para a parte de exercícios. Eu já falei isso anteriormente. Mas onde eu quero chegar com isso? Às vezes eu estou falando tudo que vocês já sabem, às vezes eu estou falando só repetindo coisas que vocês já têm conhecimento, e eu não estou agregando no seu estudo para o PAS. Então, o que eu gostaria de saber, se a maior dúvida de vocês é a respeito a alguma coisa relacionada a questões de vestibulares, porque na próxima aula eu poderia trazer de forma mais aprofundada, ou o caminho certo, se é a parte de conceitos, enfim, eu gostaria muito de falar isso com vocês rapidão, se vocês quiserem. Enquanto vocês vão dando feedback aí, eu vou passar um vídeo que a Mafê pediu para eu passar, ela até separou, que vai ser um resumo sobre essa aula de uma forma mais interativa. E aí, rapaz? É mais uma do Cabral. Você acredita? Vem!
Essa cadeia é terrorista, é especialista. Fecha com o ciclo, mas sem ele aberta fica. Essa cadeia é terrorista, é especialista. Fecha com benzeno e aromático que ela fica. Fecha sem benzeno e alicíclico que ela fica. Aberta e alifaticoa cíclica então. Aberta e alifaticoa cíclica então. Classificação. C dupla C forma insaturação. C tripla C forma insaturação. C dupla O não em saturação. Só entre C que em saturação. São. Entre carbonos tem diferentão. Heterogênea cadeia então. C pendurada é ramificação. São. Ai, mulher! Essa cadeia é terrorista, é especialista. Fecha com o ciclo, mas sem ele aberta fica. Essa cadeia é terrorista, é especialista. Fecha com benzeno e aromático que ela fica. Fecha sem benzeno e alicíclico que ela fica. Aberta e alifaticoa cíclica então. Aberta e alifaticoa cíclica então. Classificação. C dupla C forma insaturação. C tripla C forma insaturação. C dupla O não em saturação. Só entre C que em saturação. São. Entre carbonos tem diferentão. Heterogênea cadeia então. C pendurada é ramificação. São. Gente, só corrigindo o negócio, eu Você falei... também tá cansado de sofrer com estequiometria? Ô, Mafê. Ter aquelas questões e não entender Alô? nada das coisas esse Não. prédio, né? Estequiometria é um tema muito Pode ir. polêmico. Isso, obrigada. Perdão, fui eu. Gente, só dando uma recapitulada aqui. Eu tinha falado que seria dessa aula, mas não é dessa aula. É um vídeo para a próxima aula. É só um spoilerzinho para vocês ficarem antenados. Isso, gente. Bom, apareci novamente. Isso, na verdade, era um vídeo da próxima aula que eu ia mencionar sobre cadeias e etc. Bom, eu acho que agora passar uns exercícios para vocês sobre isso, então. Só por fixação mesmo. Certeza que eles no vestibular. Às vezes acontece mesmo. E aí, na próxima aula, a gente vai entrar mais a fundo, principalmente com a parte que vocês mencionaram aqui, sobre dificuldades em questões. Uma pergunta, dificuldades em questões que vocês têm. Então, eu acho que estava mais legal, como vai ser o PAS 3 agora, daqui a pouco, eu queria trazer mais questões do PAS 3, acho mais importante, e acho elas mais difíceis também, então, melhor para treinar. E minha outra questão, principalmente quando é para transformar uma substância em cadeia, beleza, a gente vai abordar isso, e certeza que eles vão... Tá bom. Bom, gente, eu queria que vocês, por gentileza, anotassem talvez o e-mail de vocês, colocassem aqui, porque eu vou passar a lista de exercícios, enfim, por e-mail de vocês. Então, se vocês puderem me mandar... Obrigada.